Fala pessoal ligado no canal Quadro Livre, beleza? Eu sou o professor Pedro Moll, professor de Física aqui do canal e estou trazendo para vocês mais uma aula do conteúdo de cinemática aqui no canal Quadro Livre. Então, pega seu caderno e vem comigo. Então, galera, hoje o nosso tema é de transmissão de movimento. A gente vai falar da transmissão do movimento circular, o que fala muito, né? Diz muito sobre o movimento de uma bicicleta, por exemplo, e a gente vai estudar isso hoje. Mas antes, não se esqueça, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o curtir aí no vídeo, se inscreve no canal, tá? Para não perder nenhuma notificação, ativa o sininho e, se você gostar, deixe seu feedback aí nos comentários pra gente. Beleza? Então vamos lá. A aula de hoje é transmissão de movimento circular, dando um pouquinho de sequência ainda a uma aplicação direta do movimento circular. Hoje a gente vai estudar basicamente como é que funciona o processo de transmissão de movimento em uma bicicleta, mas isso pode ser aplicado a diversos outros tipos de situações do cotidiano, como por exemplo o movimento das engrenagens, entre outros movimentos. Então, vamos pegar como nosso objeto de estudo a bicicleta para tentar entender um pouco sobre como esse movimento funciona. Bom, numa bicicleta, basicamente, vamos nos restringir a três componentes aqui, beleza? A coroa, que é essa parte de frente aqui, da frente da bicicleta, que está ligada diretamente no pedal. A catraca, que é essa parte de trás aqui, que vai estar ligada diretamente na roda. E a corrente, que vai estar ligando a coroa com a catraca. Beleza? Então, o que acontece na prática, né? Você vai estar lá de boazinha pedalando, né? E você vai estar rotacionando essa primeira parte aqui do nosso movimento, que é a coroa. A coroa, ela vai ter uma certa velocidade linear e uma certa velocidade angular, assim como a gente já aprendeu, né? O nosso V e o nosso ômega. O que acontece? Essa coroa, ela está ligada com a catraca através de uma corrente. E essa corrente vai transmitir, por isso o nome da matéria, transmissão de movimento, ela vai transmitir seu movimento pela corrente para catraca. E essa catraca, por sua vez, ela está conectada no mesmo eixo da roda. Então, quando ela rotacionar, a roda também irá rotacionar. Então, você tem todo um sistema de marchas, né? O que você faz com um sistema de marcha, por exemplo? Você mexe, né, nos raios, ou aqui da parte, né, traseira ou da parte dianteira, para você alterar ali a relação entre as velocidades lineares e velocidade angular, assim como eu vou mostrar para vocês hoje. Então, vamos perguntar, como ocorre a transmissão em uma bicicleta? Aqui eu separei em duas partes. A primeira parte é a transmissão do movimento entre a coroa e a catraca, e aqui a parte de transmissão de movimento entre a catraca e a roda, beleza? Então vamos lá, ó. A velocidade linear transmitida pela coroa para a catraca, ela vai ser igual, porque eles estão ligados sobre a mesma pela mesma corrente. Então, pensa que um pontinho da coroa, quando ele se movimentar x, o da catraca também vai ter que se movimentar um tanto de x. Então, a velocidade que um pontinho percorre ali na extremidade da circunferência, tanto da coroa quanto da catraca, sempre vão ter que permanecer a mesma. Elas estão unidas pelo vínculo que é a corrente, beleza? Mas em compensação, o que acontece? O raio deles normalmente vai ser diferente. E o que vai acontecer? Se você, por exemplo, se a velocidade linear dos dois é igual, o que vai acontecer com a velocidade angular? A velocidade angular vai ser diferente, porque como os raios são diferentes, imagina, se o raio A aqui é o dobro do raio B, enquanto o raio A anda metade da circunferência, o raio B já vai ter dado uma volta, porque a velocidade deles são iguais, né? E tem uma relação direta entre o raio e o tamanho da circunferência. Então, a gente pode notar que o raio B, quanto menor o raio for, maior vai ser a velocidade angular deles, ou seja, ele vai dar mais volta em uma unidade de tempo. Então, a transmissão ela é feita aqui, quando eu tenho da coroa para a catraca, com a velocidade linear igual, mas a velocidade angular diferente em ambos os casos. Tá?
Foi isso que eu escrevi aqui. Então, a velocidade linear dos dois, ela vai ser o quê? Ela vai ser igual, VA é igual a VB, tá? No caso da roda, a gente já tem um acoplamento, como a gente vai ver, sob eixos iguais, idênticos. Então, quando B dá uma volta, a roda também tem que dar uma volta também. Ou seja, quando a catraca dá uma volta, a roda também tem que dar uma volta. Para isso acontecer, aí agora a velocidade linear vai ter que ser diferente. Por quê? Pensa de novo comigo aqui. Imagina um pontinho aqui em ambas circunferências. Se eles têm que dar uma volta ao mesmo tempo, a velocidade de um pontinho da roda tem que ser maior do que a velocidade de um pontinho da catraca, certo? Porque eles têm que dar uma volta no mesmo tempo. Então, agora, o que acontece? Como eles estão no mesmo eixo, obrigatoriamente eles vão ter que dar uma volta ao mesmo tempo. Porém, a velocidade linear dos dois vai ter que ser diferente para essa condição ser aceita. Beleza? Então, como a roda e a coroa estão acoplados no mesmo eixo, elas executam uma volta no mesmo tempo. Isso significa que a velocidade de rotação delas, ou seja, a nossa velocidade angular, ela é igual. E na prática, o que a gente vai fazer com isso? A gente pode relacionar as duas, né, através de dois acoplamentos diferentes. Obviamente, existem outros acoplamentos que a gente pode ter, mas a bicicleta ela é um conjunto dos dois tipos de acoplamento mais utilizados aí nas questões de física. Então, olha só, o acoplamento em eixos diferentes é o caso da coroa e da catraca. O que acontece? Como a gente chegou à conclusão, a velocidade linear de ambas tem que ser a mesma porque elas estão vinculadas pela corrente que vai transmitir a velocidade de um pontinho daqui para um pontinho daqui, rotacionar ali com aquela velocidade linear, certo? Então, se a velocidade linear é igual, a gente viu, né, quem ainda não estudou essa aula, deu uma olhadinha na aula de movimento circular na parte 2, que a gente chegou a uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Lembram? V é igual a ômega vezes R. Se V é igual a ômega vezes R e VA é igual a VB, né? Ou seja, a velocidade dessa circunferência aqui da coroa é igual à velocidade linear da catraca, eu posso escrever uma relação diretamente entre o A e o B. Ou seja, ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB. Porém, ômega, que é a nossa velocidade angular, tem uma relação direta com a frequência, né? 2πf. Então, a gente pode substituir aqui por 2πf e também o 2π vai cortar dos dois lados e eu vou chegar numa relação entre as frequências, ou seja, a frequência de A vezes o raio de A tem que ser o mesmo que a frequência de B vezes o raio de B, tá? Obviamente, a gente sabe que a frequência também tem uma relação com o período, então a gente substitui, né? Frequência é inversamente proporcional ao período. Se a gente substituir esse valor aqui, a gente obtém essas três formas de relacionar as três grandezas físicas: velocidade angular, frequência e período, com o raio, tá? A gente pode perceber aqui, ó, que quanto maior o raio, menor vai ser o quê? A velocidade angular, né? Foi o que eu tinha falado para vocês, ó. Imagina que como eles dois têm uma mesma velocidade linear, como eles têm que dar, né, voltas, tá? Com velocidades lineares iguais, enquanto se esse for o dobro desse, enquanto esse der meia volta, esse aqui vai ter dado uma volta completa. Então, esse vai ter uma velocidade angular muito maior, né, maior no caso, nesse caso, o dobro do que o RA, beleza? Então, isso aqui é muito importante, principalmente para as questões teóricas. Às vezes, somente com uma noção da relação entre o raio e a velocidade, você consegue matar a questão. Tranquilo? E quando você tem um acoplamento no mesmo eixo, o que acontece? A gente viu, né, que a velocidade angular vai ser igual, porque eles estão sobre o mesmo eixo de rotação. Então, eles têm que dar a mesma volta, né, no mesmo tempo. Então, a gente pode chegar à conclusão que, nesse caso, a velocidade angular é igual à velocidade, né, de A e de B, a angular. Se a velocidade angular é a mesma, significa que a frequência é a mesma, porque os dois dão uma volta no mesmo tempo. E significa que o período é o mesmo, porque eles demoram o mesmo tempo para dar uma volta. Então, essas três grandezas aqui, que variavam no acoplamento quando eu tinha eixos diferentes, elas são iguais agora, beleza? Então, quanto maior for o raio aqui nesse caso, o que vai acontecer? Maior vai ser a velocidade linear, porque, como eu disse, como eu tenho que dar uma volta no mesmo tempo agora, o que vai acontecer?
esse pontinho aqui, ele vai ter que dar uma volta no mesmo tempo que esse pontinho aqui. Só que esse pontinho aqui, ó, tem muito menos espaço para percorrer do que esse daqui. Então, a velocidade desse pontinho, ou seja, a velocidade linear, ele vai ter que ser maior do que tem maior raio, beleza? Tem outras aplicações que a gente pode ver, que é no caso, por exemplo, das engrenagens, né? Uma engrenagem, quando ela está conectada ali na outra, você tem um acoplamento em eixos diferentes também, né? Ou seja, você vai pensar, acoplamentos em eixos diferentes é quando as nossas circunferências elas estiverem, né, com o seu próprio centro, né, de circunferência separados uma da outra. E o acoplamento sobre o mesmo eixo, eu tenho que estar elas sobre o mesmo eixo da circunferência. Então, você vai poder aplicar essa relação para tudo que você tem acoplado em eixos diferentes. E essa relação aqui para tudo que você tem acoplamento sobre o mesmo eixo. Beleza? Então, terminamos aqui a nossa aula. Se você gostou, não esquece, deixa um comentário aí para a gente, fala o que está achando, dê seu feedback e até a próxima. Valeu!